Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a síndrome do piriforme. A grande pergunta é: será que aquilo que você avaliou, que você tratou, era mesmo síndrome do piriforme? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar alguns diagnósticos diferenciais sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, muito prazer, eu sou o professor Beto Kashimoto e nesse vídeo de hoje eu quero te passar uma visão talvez um pouco diferente sobre o que você já viu e já estudou sobre síndrome do piriforme. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a importância do músculo piriforme. Então o piriforme ele é um músculo num formato triangular, onde ele é mais largo na sua origem, proximal à região do sacro, e mais afinada, afinalada e mais fina na sua inserção no trocânter maior. A principal função dele é realizar a rotação externa de quadril quando este se encontra na posição neutra. Agora, por que se fala muito dele quando apresenta-se algum tipo de dor na região glútea? Você com certeza já deve ter ouvido falar das famosas ciatalgias, da dor do nervo ciático. Então o nervo ciático ele sai das raízes de L4, L5, S1, S2 e S3, ou seja, ele é um nervo com raízes muito extensas e ele vai para a sua região posterior glútea, passando por baixo do músculo piriforme, saindo entre o piriforme e o gêmeo superior e continua fazendo sua inervação descendente até chegar na sua ramificação próximo ao joelho, onde ele se torna nervo tibial e nervo fibular comum e continua descendo para dar toda a inervação dos músculos da perna e do seu pé. A forma mais comum, então, de se encontrar o nervo ciático é passando, como eu disse, por baixo do músculo piriforme. Mas existem 10% aproximadamente dos casos, e isso foi relatado já em um estudo em 1938, com 240 cadáveres, onde eles verificaram que há essa porcentagem de alterações anatômicas do nervo ciático. As principais alterações que eles encontraram foi com o nervo ciático passando em duas divisões, ou seja, uma no meio do músculo piriforme e outra ramificação por baixo do músculo piriforme. Uma outra alteração é o nervo ciático bifurcado, passando-se por cima do músculo piriforme e por baixo do músculo piriforme. E uma outra terceira alteração anatômica muito encontrada foi o nervo ciático sem divisão nenhuma, mas ao invés dele passar por baixo do músculo piriforme, ele passando no meio do músculo piriforme. Qual é a importância de todas essas alterações anatômicas? É porque quando a gente está falando da síndrome do piriforme, ela precisa ter alguma alteração anatômica do nervo ciático ou do músculo piriforme, para que assim haja uma interação anatômica irregular nessa região e o paciente venha sentir a dor tanto na região glútea, advinda do músculo piriforme, mas também pode estar associado à ciatalgia. Porém, geralmente, na maior parte das vezes, um paciente que apresenta um quadro de ciatalgia por conta da síndrome do piriforme, ela não apresenta o quadro clínico clássico de um paciente com ciatalgia verdadeira, originada lá da nossa coluna. Então, vamos supor que o seu paciente ele tem uma hérnia de disco em algum desses segmentos e ele apresente realmente uma dor ciática advinda dessa patologia. A dor que esse paciente pode vir a sentir, dependendo do nível de compressão que acontece na raiz, pode descer pela coxa, descer pela posterior da perna e descer até na região do pé. Já a ciatalgia advinda da síndrome do piriforme, dificilmente, muito raramente clinicamente falando, o paciente ele apresenta dor abaixo do joelho. Geralmente, então, essa dor que o paciente vai ter é muito específica, ela vai ser mais na região posterior glútea, aí pode descer um pouquinho ali para a posterior de coxa, mas vai ficar mais ou menos naquela região. Então isso é um quadro clínico, um sintoma clínico importante para fazer já um início de um diagnóstico diferencial. Sabendo que a gente tem muito menos anomalias anatômicas do que as pessoas que não a apresentam, pode-se dizer então que as ciatalgias advindas da síndrome do piriforme verdadeira, elas são muito raras, Elas acontecem, segundo a literatura, entre 6 a 8% apenas nos nossos pacientes. Uma outra coisa que pode acontecer também é que toda essa região, todo esse complexo glúteo, ele pode estar com contraturas, incluindo o próprio músculo piriforme. Então a gente já está falando de uma dor advinda secundariamente, por exemplo, a traumas externos ou as próprias contraturas. Ou seja, isso não é síndrome do piriforme. Aí você pode perguntar, poxa, mas Beto, como que eu clinicamente vou conseguir fazer todo esse diagnóstico diferencial?
Bom, primeiro, se você quer saber exatamente o que esse paciente tem, vai precisar do auxílio de um exame de imagem. Então, ele pode fazer uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética e aí vai te dar com exatidão se há alguma alteração anatômica ou do nervo ciático ou do músculo piriforme e poder, aliado ao seu diagnóstico clínico, poder dar um diagnóstico um pouco mais preciso. Mas isso, é claro, né? Clinicamente falando, fica até um pouco inviável, né, no dia a dia no que a gente trata. Então, foi realizada uma revisão sistemática no ano de 2018, onde envolveu-se mais de 50 estudos específicos sobre a síndrome do piriforme, e eles encontraram 3 principais sintomas que apresentam-se em quase 100% dos casos. Então, a primeira é dor na região glútea. A segunda é uma sensibilidade aumentada na região da incisura isquiática maior. Onde fica isso, Beto? Você vai fazer a palpação da espinha ilíaca póstero superior. 3 dedos abaixo, você vai palpar a espinha ilíaca póstero inferior. E aproximadamente 1 a 1,5 dedo do seu paciente abaixo, você vai encontrar a incisura isquiática maior. Nessa região, o paciente provavelmente vai ter uma sensibilidade aumentada ao toque. E o terceiro sintoma muito clássico é a dor do paciente ao permanecer por muito tempo sentado, né? Dor nessa região lateral glútea. Então, esses 3 sintomas em conjunto, eles dão um diagnóstico muito direcionado realmente para o paciente que tem a síndrome do piriforme. E para complicar ainda mais, pode ser que não tenha alteração no nervo ciático, mas pode ter alteração na inserção do músculo piriforme. Isso já foi verificado em estudo que geralmente o piriforme ele se insere da forma tradicional, ou seja, saindo do sacro, inserindo no trocânter maior, como uma inserção única, em 53% dos casos. Porém, olha só que interessante, em mais de 33% dos casos, o piriforme ele se inseria junto no mesmo tendão com o gêmeo superior e o obturador interno, e em outros casos menores em porcentagem, junto com o glúteo médio. Ou seja, estamos falando de várias alterações anatômicas que podem acontecer, que são imperceptíveis à nossa palpação. Isso a gente não tem como descobrir. E por isso, nas últimas revisões de 2018 e 2019, o que tem se trazido? Ao invés de utilizar-se o termo síndrome do piriforme, tem se utilizado de uma forma um pouco mais genérica o termo síndrome da dor glútea profunda, que envolve então a síndrome do piriforme, porém também outras lesões, disfunções, alterações, contraturas e até mesmo ciatalgias que podem envolver outros músculos e não somente o piriforme. Já foi descrito na literatura que vários dos casos de ciatalgia que envolvem compressão nessa região glútea podem não ser advindas do músculo piriforme, mas muitas vezes é do obturador interno. Então são coisas que, infelizmente, a gente não consegue clinicamente falando. Porém, para que serve esse vídeo de hoje então para você? Para você lembrar que estamos falando de coisas distintas em relação a contraturas e síndrome do piriforme, que hoje tem se mudado um pouco essa nomenclatura para essa síndrome da dor glútea profunda, então onde você consegue englobar muito mais diagnósticos. E clinicamente falando, é claro que não vai mudar muito a sua conduta como um terapeuta. Você vai continuar fazendo a questão da analgesia, vai fazer as palpações, localização de possíveis trigger points, mas é importante cientificamente falando para a gente poder ter cada vez mais respaldo e nos tornarmos profissionais melhores e cada vez mais atualizados, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você acha que poderão com certeza se beneficiar. Lembra de inscrever-se no canal, ativa o sininho de notificação e também deixe o seu comentário no vídeo, que é muito importante para eu saber se o conteúdo está sendo legal, se você gostou dessas informações, se você já teve alguma experiência clínica para me contar, para a gente poder trocar uma ideia. Será um prazer poder respondê-los, tá bom? Até o próximo vídeo, fica com Deus, um grande abraço.